Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo sobre as exceções previstas pelo Código de Ética Médica em que permite o médico quebrar o sigilo médico. Bom, de acordo com o artigo 73 do Código de Ética Médica, existem três possibilidades do médico quebrar o sigilo médico. São elas: motivo justo, dever legal e motivação expressa e escrita do paciente. Vamos começar pela primeira. Motivo justo, ou justo motivo, como que está no Código de Ética Médica, é a previsão em que o médico ele tem um caráter subjetivo, ele vê uma situação subjetiva em que ele se vê motivado a quebrar aquele sigilo médico. É uma situação em que tem caráter pessoal, por isso subjetiva, e o médico ele analisa aquela situação concreta e ele vê que se ele se mantiver calado, né, se ele mantiver aquele sigilo, ele poderá causar um mal maior. Vamos no seguinte exemplo. Um médico do trabalho, ele atende um paciente que ele percebe que tem um distúrbio do sono. Esse paciente, embora tenha uma doença que a princípio poderia prejudicá-lo somente a ele, é motorista de ônibus em uma determinada empresa. Bom, diante da possibilidade e da grande chance desse paciente, né, o motorista, ele dormir durante o seu trabalho, ou seja, durante o momento em que ele conduz o ônibus, o médico ele pode procurar a empresa e contar que aquele paciente tem um distúrbio do sono de uma maneira grave, vamos imaginar, e que há o grande risco dele causar mal a ele próprio, ao paciente, como também à comunidade em si. Nessa hipótese, o médico pode quebrar o sigilo. Então, ela não precisa de autorização do paciente, tem motivação subjetiva e depende da análise caso a caso. Bom, dever legal é a segunda possibilidade. Nesta hipótese, o médico ele não tem o caráter subjetivo, ele tem a obrigação legal. Aqui, o médico, se ele não fizer aquilo, ele quer quebrar o sigilo, ele pode infringir num crime. Então, imagine a seguinte situação. O médico, ele percebe que aquele paciente tem uma doença de alta transmissibilidade, por exemplo, Covid, sarampo. Então, diante dessa situação, o médico prevê a lei que o médico tem que fazer a notificação compulsória. Não agindo assim, o médico incide em crime. Nessa possibilidade, ele, o profissional da saúde, tem a obrigação de tomar essa atitude, quebrar o sigilo, mesmo sem a anuência do paciente. A terceira hipótese é a autorização expressa do paciente. Aqui, o paciente tem que escrever, como está escrito no próprio Código de Ética Médica, escrever que autoriza a quebra do sigilo médico. Então, imagine a seguinte situação. O paciente autoriza ao médico confeccionar um relatório discriminando a própria doença do paciente para ser entregue ao seu empregador, enfim, ao plano de saúde, vamos imaginar uma outra hipótese. Então, nessa situação, o médico tem que pegar a autorização por escrito. Geralmente é feita no próprio relatório, ao final, assim, ciente, autorizado pelo paciente. Bom, gente, eu espero ter respondido a muitas dúvidas que existem acerca da quebra de sigilo médico-paciente. Até a próxima. Tchau, tchau.